que é o seu nome completo? Marina Ribeiro Scal. Hoje você está aqui no podcast? Pode ser? Pode. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Pode Ser, o podcast da vida real. Eu sou o Luiz e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição comportamental. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Luiz. Muito obrigada. Fiquei muito feliz do convite que vocês fizeram. Muito obrigada. Marina, vamos começar, com aquela perguntinha bem básica. O que é nutrição comportamental? Então, a nutrição comportamental, ela, na verdade, ela não chega a ser uma especialidade, uma especialização da nutrição. Na verdade, ela é uma abordagem. Então, por exemplo, se você se especializar em nutrição esportiva, você pode ser um nutricionista comportamental. Ela é mais uma abordagem mesmo que dá para você inserir no seu atendimento. Então, e o que é essa abordagem, né? Essa abordagem é que a gente faz com que a alimentação seja uma coisa prazerosa e leve ao mesmo tempo. Porque, às vezes, quando a gente vê as dietas convencionais, elas são muito restritas. E o objetivo da nutrição comportamental é fazer o contrário disso. Pra gente não ter que, você vai comer isso, tal hora, tal hora, tal hora. Não. Na nutrição comportamental, o objetivo é que você tenha a sua autonomia alimentar e o seu autoconhecimento para você ter um comer mais intuitivo, digamos assim, para você aprender a comer. Diferente do que você tem que, não, vai comer isso tal hora, vai comer isso tal hora, não pode comer isso, não pode comer aquilo. É mais para você ter a liberdade alimentar mesmo. Mas qual que é a diferença entre a nutrição tradicional, que a gente está acostumado, e a comportamental? É mais isso, principalmente da dieta restritiva, porque assim, na nutrição normal, assim, convencional, tradicional, vê muita caloria, conta carboidrato, conta proteína. Na nutrição comportamental, acima do que você come, tá o porquê e como você come. Por que você quer comer isso? Será que não é uma emoção que você está querendo suprir naquele momento? Ou como você come isso? Às vezes, quando a gente come, a gente não está nem percebendo o que a gente está comendo. Então, o objetivo de diferença da nutrição tradicional para comportamental é que nela a gente vê a pessoa como um todo. Não só, você não é só a parte fisiológica, eu quero melhorar a minha alimentação. Não. A alimentação, ela é cultura, ela é a parte social, tem tudo envolvido também. E como que a emoção ou a saúde mental e o comportamento influenciam nas escolhas alimentares? Isso aí tem vários sentimentos que a gente tem, né? Então, às vezes, por exemplo, você tá feliz. Nossa, tô muito feliz, hoje o dia foi muito bom, né? Vamos comemorar? Aí você vai lá e pede uma pizza. Ou você tá, nossa, eu tô muito triste, nossa, hoje eu mereço um lanchão. Aí você vai lá e come um lanchão. Ou, às vezes, até socialmente mesmo. Às vezes, quando a gente tá feliz, a gente chama o pessoal, não, vamos fazer um churrasco em casa, vamos chamar todo mundo pra ficar aqui. Então, isso tudo tá envolvido. Todas as nossas emoções influenciam, às vezes, no nosso comer. E, às vezes, a gente usa isso como uma fuga também. Não só, nossa, como eu falei, tô triste, vou lá e vou comer. Às vezes, não é isso. Você só queria passear, ficar com os seus pais, por exemplo. Então, acaba a gente usando como uma fuga ou como algo bom também. E tem alguma estratégia para eu ter uma alimentação mais saudável e mais consciente? Tem várias, na verdade, mas dentro da nutrição comportamental, uma que a gente fala principalmente é do Mindful Eating, que é a atenção plena ao comer. Como? Mindful Eating, que é a atenção plena ao comer. Então, é você prestar atenção no que você está comendo, porque às vezes quando a gente come, como eu falei, a gente não presta atenção. Então, é você prestar atenção. Não, vou sentar para comer, não pense em nada, porque às vezes a gente acha, não, só porque eu não tô com o celular eu tô prestando atenção. Mas não, você tá pensando, nossa, tem que fazer tal coisa, ou numa notícia que você viu outro dia. Então, você tem que prestar atenção ali, no momento, prestar atenção em tudo que você tá comendo. E saborear aquilo. E não pensar, nossa, eu tô comendo isso só pra nutrir meu corpo. Não, pensa no geral mesmo. E além disso, quando você tem essa fome, que principalmente é emocional, que pega a gente, é você prestar atenção nos sinais do seu corpo. Então, antes de você, tô muito triste, quero comer logo um lanchão. Pensa antes, é realmente disso que você quer? Então, você vai pensando e entendendo o que está acontecendo com o seu corpo para ver se você quer aquilo mesmo. Aí, nesse momento, você consegue começar a diferenciar o que é a sua fome emocional da sua fome física, realmente. Por exemplo, se eu tenho um sobrepeso, e eu estou começando a mudar a minha alimentação, quais são os principais desafios que eu vou enfrentar nesse período? Eu acho que tem vários aspectos nesse. Acho que o principal é você ter a sua disciplina. Acho que esse é o principal. Porque, assim, tem muita gente, até dos meus pacientes, que acaba falando assim,
eu acabei enfiando o pé na jaca em um dia, e aí eu falei, já que eu enfiei, vou enfiar com tudo mesmo. Então aí ele vai. Ou ele se culpa muito, então tipo, ele comeu alguma coisa, aí se culpou, se sentiu mal, e aí tem tudo isso envolvido. E além disso, tem a parte social, porque você vai nos lugares, as pessoas estão comendo. Ou às vezes na sua casa, o pessoal não te apoia, tipo, porque, eu tô comendo, todo mundo tá comendo ali chocolate, nanã, e você já tá em outra. Então isso do social, do seu convívio também é uma coisa que interfere bastante. E, por exemplo, sobre compulsão alimentar e hábito automático. Tipo, você sendo um nutricionista, você vê isso com bastante frequência? É uma dificuldade muito grande? Sim, hoje em dia o que eu mais tenho visto até no consultório é a questão da ansiedade e do estresse. Tem muita gente que vem e fala assim, não, eu fico muito ansioso, e eu acabo tendo episódios mesmo, porque a pessoa quando tem às vezes ansiedade, ela tem episódios de comer compulsivo. Então acaba comendo muito de uma vez, até estufa a barriga, é quantidade que a gente não tá acostumado, não é tipo, uma barrinha de chocolate. Não, às vezes a pessoa acaba comendo umas 3 barras. Então, isso acontece muito e é frequente. A parte do automático também está frequente, porque é o que eu falei, as pessoas não param para pensar antes quando elas sentem aquilo. Eu tô ansiosa, mas o que eu quero? O que vai me suprir? Porque a comida é fácil, a gente vai lá no armário, pega, só que vai ser momentâneo. Aquele prazer que a gente quer vai ser momentâneo. Então, é nesse ponto que o hábito e o automático acaba pegando a gente também. Você falou de, acho que saciedade, tem uma importância entre, né, nessa diferença entre saciedade e fome, porque às vezes, tipo, igual água, às vezes você tá bebendo, nossa, minha boca tá seca, eu tô bebendo água, parece que eu tô com sede, minha barriga tá estufada, ou com comida da mesma forma. Sim, a gente tem até, dentro da nutrição comportamental, a gente tem a régua da fome e da saciedade. É basicamente assim, de 1 a 10, você dá, no meio da sua, por exemplo, você começou a comer, você já dá uma nota. Qual é o tamanho da minha fome? Já dá uma nota ali, para você sentir, para você perceber o que você, até para montar o seu prato, é legal isso. Você parar para prestar atenção, porque às vezes a gente coloca mais ou coloca menos, e aí no meio da sua refeição dá para você ver de novo. Será que eu tô saciado já? Qual que é a nota da minha saciedade? E aí nisso você vai vendo, porque isso da água, por exemplo, a gente tá com sede, a gente vai tomando, vai enchendo, e a gente não percebe. E a água, inclusive, pra hidratação melhor, é até melhor a gente segurar ela um pouco na nossa boca, porque aí a gente consegue hidratar melhor. Porque quando a gente só ingere, só vai indo e vai acabando saindo pro xixi, entendeu? Então, o legal é dar uma segurada até pra você se hidratar melhor. Então, quando você pega a garrafa de água sem engolir, isso é errado? É errado. Você tá Tem errado até o pessoal faz até um experimento de uma bucha. Que aí eles colocam a bucha, se você jogar a água de uma vez na bucha, ela vai só sair. Se você jogar aos pouquinhos, ela vai hidratando a bucha. E aí a bucha vai ficar até cheinha e não vai ficar vazando daquele jeito, entendeu? Olha, porque sai no xixi, né? E, por exemplo, como os pais podem promover uma alimentação mais saudável desde cedo nos filhos? O principal é o exemplo. Porque a gente vê muitas vezes os pais que eles acabam, filho, come brócolis, mas ele não come brócolis, entendeu? Então, o principal é o exemplo. Você começar no exemplo, porque a criança, ela segue muito exemplo. Então, você fazendo o seu lar comer de uma maneira saudável, a criança vai por consequência. Então, é principalmente isso. Acho que em qualquer âmbito, né, da vida, sendo... se o seu pai lê livro, às vezes o filho costuma. Se o pai ouve um estilo de música, ele vai... Exatamente. Uma dúvida, pessoal. Existe alguns mitos comuns sobre a nutrição que às vezes a gente ouve, mas não sabe? E se tem algum equívoco que você quer esclarecer, alguma coisa sobre a nutrição? Acho que o principal, assim, é achar que vocês vão passar fome se passar no nutricionista. Porque tem muita gente que vai e acha que, por exemplo, que é uma pessoa que quer emagrecer, né? Tem gente que vai pra massa muscular e tudo mais. Mas principalmente pra emagrecer. A pessoa acha que vai passar fome. Tem vezes que, às vezes, vem gente falando, porque meu médico falou que eu vou ter que comer tantas calorias, e o que eu vou fazer da minha vida, então, aí eu explico, falo, não, dá pra comer tal coisa, porque hoje em dia, a alimentação, como eu disse, ela tem vários aspectos, né, mas os alimentos que a gente tem hoje em dia, eles, de praticidade, eles são muito calóricos, então a pessoa tá acostumada a comer pouco, com muita caloria, e ela acha que vai acontecer isso também na hora, mas não, porque a gente tem uma gama de alimentos muito grande que dá pra se alimentar. E eu acho que a questão da saciedade, ela não tá ligada com
como é que eu posso dizer? Imagina que você come um prato pequeno, eu já vi um vídeo assim, ó, um prato pequeno com salada, proteína e tal, e um, tipo assim, de, sei lá, vários lanches. Sim. Aí, obviamente, esse aqui vai dar uma saciedade mais, só que esse aqui, além de ser um alimento mais saudável, ele vai nutrir mais. Nutrir né? mais. Então, acho que a gente liga a saciedade com a quantidade. Exato, se eu não tô me sentindo cheio, quer dizer que eu não comi bem, mas acho que é o contrário, né? Porque na sociedade está muito envolvido também com o que está na comida, o que está no prato. Então, às vezes, você comer 5 pães é diferente se você comer uma proteína, uma salada, porque tem tudo, o carboidrato ele, na boca ele já vai se desfazendo. E o pão é basicamente isso. Então, tem tudo isso envolvido também. E a nutrição comportamental, ela tem alguma evidência científica? Tem. Ela é muito recente, na verdade, a nutrição comportamental. Ela começou no Brasil em 2014. Inclusive, eu fiz o meu tema do TCC nesse assunto e foi difícil achar algo mais recente. Só que a eficácia dela é muito forte. Então, por isso que eu gostei bastante nesse sentido também. No Brasil, ela lançou em 2014, e aí, inclusive, eles criaram o Instituto de Nutrição Comportamental Brasileiro. Eu não sei lá fora, provavelmente lá fora já tinha, né? Mas aí que aí eles começaram a falar do comportamento alimentar, então hoje em dia já tem bastante evidência, mas ainda não é tão antigo, né? Por isso que às vezes até o pessoal acaba enfiando para baixo, porque eles acham que não é nada, entendeu? Mas funciona sim. E depois que você se forma na faculdade de nutrição, tem aquele, vamos supor, igual medicina. Você faz medicina e aí você pode migrar para campos diferentes. Sim. Tem isso também na nutrição, não? Tem. Na nutrição, os principais pontos que a gente tem é a nutrição clínica, que é a que eu faço. Tem a hospitalar, que dá para você ir para o hospital para cuidar da nutrição, da alimentação dos pacientes mesmo ali do hospital. Tem a UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Na UAN é de fábrica, ou quando você vai ajudar na alimentação da fábrica, né, dos colaboradores, ou também de alguma empresa. Então, tem também a nutrição que é uma especialidade que vai para Porto. Então, tem a parte de logística também ali, da qualidade dos alimentos, né? Então, essas são as principais, assim, mas tem várias outras especializações também, né? Como eu disse, tem de fitoterapia, então tem toda a parte esportiva. Então, e dentro disso, a nutrição comportamental pode entrar em qualquer um. Legal. E você sabe me dizer se a indústria alimentícia e o governo, como eles podem promover uma alimentação mais saudável e mais sustentável também? Eu acho que, assim, a alimentação, principalmente a brasileira, ela é boa, só que por conta da praticidade e de tentar economizar, a gente acaba não tendo a nutrição necessária, né? Certo. Então, dá para ser algo sustentável, mas acho que tem que ter muito estudo ainda envolvido nisso, porque o governo hoje em dia é o que eu falei, é mais praticidade. Então, eles vão no industrializado, porque já vai. Hoje em dia, por exemplo, a rotulagem já é uma coisa que mudou, que é legal. Que aí mostra, agora que você vê que tem aquela parte, alto em sódio, alto em gordura saturada, aquela tarja preta que tem agora, isso já foi algo muito legal que eles fizeram. Porque você já consegue ter uma ideia, porque ninguém olha muito rótulo, né? Você vai falar, será que alguém lê, fica lendo, acho que eu vou comer porque tem muito sódio, eu acho que... Porque a tarja preta hoje, não sei assim, é que eu sou nutricionista, né, mas eu vejo que outras pessoas ao meu redor, elas têm parado para pensar um pouco, porque você já olha assim, tá aquela tarjona preta, alto em açúcar, alto em sódio. Então isso é uma coisa que eu achei legal já é um ponto deles. Mas eu acho que tem muita educação alimentar ainda para ser feita, talvez nas escolas, inserir mais nutricionistas nas escolas, porque não são todas que tem, né. Bom, como o Brasil, eu acho que ele é autossustentável na questão de alimentação, mas também o Brasil e o mundo, qual é a tendência alimentar, por exemplo? Vai migrar mais para ficar industrializado ou ainda vai manter uma alimentação meio... Eu acho que... Eu não sei se você viu até dos Estados Unidos agora, que tá aquela onda de alimento... Não sei se vocês viram. Fast food? Não, que os alimentos estão estranhos. Os alimentos normais, naturais, estão estranhos. Então, tipo, você pega uma banana, ela não quebra direito. A melancia não quebra direito. E vai de novo no que eu disse da praticidade e da economia. Então, eu acho que ainda infelizmente, migra muito para a parte industrializada. É igual quando eles colocam hormônio na galinha para forçar ela a ter ovo. Exatamente. E assim ter mais produção. Infelizmente, eu acho que ainda vai muito. Dá para ser do outro jeito, mas eu acho que ainda vai muito pro industrializado.
E você acha que a genética e o ambiente e a cultura, você até comentou sobre isso, eles vão influenciar diretamente a nossa alimentação? Com certeza, sem dúvida. Porque assim, às vezes você nasce em um lugar que, por exemplo, eu já nasci e não gosto de comer carne. Só que se você está em um ambiente que o pessoal gosta de comer carne, você acaba comendo, às vezes sem querer. Depois que você sai, você pode até tentar fazer de novo, mas pelo ambiente ali você acaba comendo junto. Isso também com relação à genética, por exemplo, também. Então, não só a parte do, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, mas a parte de alergias, de intolerâncias. Então, tudo isso já acaba envolvendo na genética, já vem de você. Tipo, eu tenho uma intolerância à lactose. Então, isso já vai ser uma restrição, já vai mudar a sua alimentação. Então, a parte genética também. Mas a genética, ela tirando a restrição de lactose, essas coisas, ela tem uma tendência, se minha mãe e meu pai comiam um certo tipo de alimento, quando eu nascer, eu vou comer, vou ter uma afeição mais por esse alimento? Pode ser, mas depende muito do exemplo que eles vão dar. Então, se eles continuarem comendo aquele alimento, provavelmente vai. Mas, por exemplo, a minha mãe, na minha gestação, ela comia muito leite em pó. Eu nasci viciada em leite em pó. Pegar a lata e ficar comendo. Nossa. E eu nasci viciada em leite em pó. Então foi com o tempo que eu fui melhorando, mas que eu fui diminuindo o consumo, né? Mas ela, por exemplo, continuou. Então vai também da força de vontade da pessoa, né? Mas influencia sim. Até a parte de obesidade, né? A genética, ela vem também. A pessoa, ela vem com uma genética de que pode... Tipo, a sua genética na sua família já tem... Por exemplo, sua mãe e seu pai são obesos. Você pode... sim, ter uma chance maior de ser obeso também, por conta da genética, entendeu? Eu entrei nesse tópico porque no meu trabalho tem um rapaz que o pessoal conta a história que antes dele nascer, a mãe dele tomava muito café, mas muito. E agora ele não toma café. Uma vez ele tomou e passou mal, ele não consegue nem sentir o cheiro do café. Então, né, eu não tenho dado científico para dizer isso, mas eu acho que tem uma... Não, mas pode ser sim, pode ser. Porque tanto para a pessoa querer quanto para a pessoa não querer, pode acontecer totalmente. Até porque tudo que a mãe come passa para a criança. Então a criança pode ter criado uma intolerância ali até por isso, entendeu? Não só uma intolerância de alergia, mas uma intolerância de, não gosto mesmo, uma aversão mesmo da pessoa, sabe? E qual que é o impacto das dietas extremas na saúde metabólica e emocional da pessoa? Assim, às vezes a gente vê tipo, aquela pessoa, nossa, em um mês emagreceu tantos quilos. Mas isso foi saudável? Entendeu? Tipo, quanto que aquela pessoa parou? Ela tá. Se você fizer um exame nela hoje, ela vai estar nutricionalmente bem? Porque quando a gente faz uma restrição calórica, principalmente muito grande, a gente não sabe quantos nutrientes aquela pessoa está consumindo. Então isso pode levar, assim, a graves problemas. A gente até fala que o ideal, assim, num emagrecimento saudável, é emagrecer no máximo 1,5 kg por semana. Tem gente que emagrece muito mais que isso. Então, e acaba ficando bitolada, né? Atleta de alto rendimento tem essa mudança constante, né? E a gente sabe que atleta, ele fisicamente você olha, nossa, bonitão, mas por dentro eles são acabados. Eles são acabados, não só porque esse vai e vem, esse efeito sanfona também é muito extremo. E isso tinha perguntado da parte emocional também, né? Tem muita gente que vem pra mim hoje que fala que, tipo, passou uma vez no nutricionista, desistiu porque foi muito restrito. Então, a pessoa acaba ficando, porque assim, quando você imagina assim, vamos começar a dieta na segunda-feira. Domingo, não, vamos aproveitar, porque segunda eu não vou mais. Então a pessoa vive assim, entendeu? Ela fala assim, não, o seu dia do lixo é sábado. Aí ela vai lá, ela fica a semana inteira, não vou comer nada. Aí chega no sábado, esbanja tudo porque ela tava querendo aquilo o tempo inteiro. Então, se, por exemplo, dentro do seu comportamental, se você colocar uma coisinha ou outra pra ela durante a semana e ela ter consciência do que ela tá comendo, é muito melhor do que você deixar um dia específico pra pessoa comer aquela tal coisa, entendeu? Mas tem diferença de dieta mais restrita ou dieta normal para as pessoas? Tipo, a dieta mais restrita é para quem tem um sobrepeso maior ou nada a ver? Não, na verdade não, é que às vezes, dependendo do paciente, a pessoa vem querendo um emagrecimento muito rápido, mas eu já falo que não é assim, né? Mas na obesidade, por exemplo, assim, é principalmente
quando tem doença envolvida. Às vezes, quando tem doença envolvida, aí a gente tem que ser um pouco mais restrito. Mas, no geral, o ideal é ser gradual. Porque não vai ser sustentável e também para a pessoa ir se acostumando. Porque se você, sei lá, a pessoa come 3.000 calorias por dia. Do nada, vão fazer uma restrição de 1.000 calorias por dia. O metabolismo dela não vai aguentar, porque ele não está acostumado com aquilo. Então, é melhor a gente começar com uma restrição de 500 calorias, por exemplo, e aos poucos, tipo, no mês que vem, começa a ir diminuindo, que aí vai ser muito mais sustentável. E, por exemplo, como eu não tenho nenhum conhecimento, eu queria ouvir da sua boca. Porque, na minha opinião, eu acho que obesidade é uma doença. Porque eu vejo muita gente romantizando, porque ser gorda, e eu sou do jeito que eu quiser, mas eu acho que quando chega num ponto que ela começa a influenciar outras pessoas a serem do mesmo jeito, aí eu acho que é uma questão um pouco complicada, porque ela tem um risco de morte. Sim. Então, é realmente uma doença? É uma doença, a obesidade é uma doença. Tanto que a obesidade, inclusive, ela é uma doença inflamatória, porque o corpo da pessoa está inteiro inflamado. Tanto que quando às vezes as pessoas obesas, quando elas começam uma alimentação gradual, principalmente, o começo, ela vai ser um impacto muito grande só de mudar a alimentação, para ser uma alimentação mais limpa. Então, só dela diminuir o que ela comia normalmente, né, e melhorar a qualidade desses alimentos, ela já vai desinchar. Então, e com isso, aí a pessoa vai melhorando. Mas isso de romantizar é uma coisa que tá acontecendo muito, porque é mais fácil, né? É mais fácil. Porque depende da força de vontade da pessoa também. Então, mas não deixa de ser uma doença. A obesidade realmente é uma doença. E aí, quando você falou que o corpo fica inflamado, isso significa que tem como se fosse um desbalanceamento? Por exemplo, o meu corpo ele recebe muito carboidrato, tanto proteína, enfim, gordura, só que eu não consigo descarregar essa energia, tipo isso? Quando você fala porque inflamado? tá tudo ali contido, né? Porque o tecido adiposo, quando ele fica no corpo, tudo que a gente come vai para ele. As toxinas vão para ele também, tudo vai para ele. Então fica tudo ali, e às vezes a pessoa é obesa, aí ela não consegue andar direito, porque ao invés de doer o joelho, ela vai tomar um remédio por conta disso. O efeito colateral do remédio vai ser ainda maior, porque tá ali tudo acumulado. Então, o metabolismo inteiro dela não funciona. Se o metabolismo é assim, a pessoa obesa vai estar assim, entendeu? Então, aí vai ficando tudo ali. Você sabe me dizer qual é o significado de transtorno alimentar? E poderia explicar um pouquinho? O transtorno alimentar, na verdade, tem vários tipos de transtornos, né? A gente tem a anorexia, tem a bulimia, tem a própria compulsão alimentar. Então, os transtornos são meio que um pouquinho de tudo isso, em vários aspectos. E o transtorno é basicamente quando a pessoa não sabe lidar com as emoções dela, né? A alimentação dela em si, e tanto para excesso quanto para redução. Então, por exemplo, na anorexia e uma compulsão alimentar, por exemplo. Na compulsão, às vezes, a compulsão, na verdade, ela pode ter nas questões de bulimia também, porque no meio da bulimia a pessoa pode ter um episódio de compulsão alimentar, entendeu? A bulimia é quando a pessoa ela come e ela fica forçando o vômito para tirar o alimento? Isso, é. E a anorexia? A anorexia, ela não come mesmo. Ela não tem. Ela começa a diminuir a ingestão, diminui. Porque na visão dela tá gorda. Na bulimia também pode acontecer a distorção de imagem. Mas na bulimia, ela tem mais a questão de tentar recompensar o que ela comeu. Porque como na bulimia tem esses episódios de compulsão alimentar, tem as coisas que ela faz para tentar recompensar. Então aí vai o vômito, aí às vezes a pessoa até, tipo, ai, nossa, eu comi muito, vou na academia, vou treinar até não aguentar mais. Então tem tentar suprir o que ela fez, entendeu? Aí tem isso. E eu acho que lembrando que treinar excessivamente não quer dizer que você vai ter mais resultado do que uma pessoa que não treina excessivamente. Até porque tem um dia de treino, um dia de descanso, porque daí o corpo tem que se adaptar ao novo, como diz? A nova rotina, a nova rotina, né? Sim, com certeza. Sim, legal. Marina, qual é a dificuldade que você tem com os pacientes no consultório? Acho que a maior dificuldade que eu tenho é com relação às questões que a pessoa já vem, achando que sabe. Então, às vezes, pesquisou no Google tal coisa, pesquisou no ChatGPT tal coisa. Então, a pessoa acaba vindo já com conhecimento prévio e, às vezes, acaba não acreditando no que eu tô falando.
Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo mesmo. É normal, né? Porque a gente também quer saber o que tá acontecendo com a gente, né? E tudo mais. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade, quando a pessoa vem já com as crenças, assim. E aí a gente tem que conversar, entender melhor, ver o que é verdade, o que não é. Já teve um caso da pessoa, você tava falando assim, você tem que comer tal coisa, fazer tal coisa, e a pessoa assim, não, mas eu acho que isso... Sempre, direto. normal, isso é normal. Ver como é que você a gente vai conversando, né, porque assim, a gente tem que entender também que apesar de eu ter mais conhecimento, e aí a pessoa é mais leiga, mas nada impede também dela saber um pouco. Então, às vezes tem gente que chega, realmente, fiz uma pesquisa e realmente tá, não, beleza, tá legal, tá certo. Mas tem uns que é meio mirabolante mesmo, a gente vai conversando, vai lidando com a situação. Legal, Marina. Bom, agora a gente vai mudar um pouco para a parte pessoal, tá? A gente vai conhecer um pouco mais da Marina, pessoa física. Bom, Marina, quais são os seus hobbies, seus gostos e o seu dia a dia? Eu gosto bastante de decoração. Inclusive, era uma das minhas opções quando eu saí da escola. Eu queria fazer alguma coisa, design de interiores, ou alguma coisa assim. Mas eu decidi que ia ser meu hobby. Então, aí eu fui pra nutrição, né? Mas eu gosto bastante, gosto de ficar bastante na natureza também, ter contato com os animais também, sair com a família, com os amigos. Eu sou mais caseira, digamos assim, mas eu gosto bastante. Ai, caramba, peraí. Aquela tia, venha, nadar, corre. E tem alguém que você admira para usar como modelo? Minha mãe. Minha mãe, ela sempre batalhou muito na vida dela, sempre deu tudo pra gente. E meu pai também, né? Mas acho que a minha mãe, como uma figura mais feminina, realmente. Legal. E quais são os pilares para que nós tenhamos uma boa convivência com todos? Os pilares, eu acho que respeito, comunicação, eu acho que falta muita comunicação hoje em dia também. Empatia. Eu vou colocar mais um, né? Porque eu penso no pilar, eu penso no tetinho também. E respeito, comunicação. O que mais que eu falei? Respeito, comunicação. Empatia. E eu acho que alegria tem que ter também. Para ter uma boa convivência. Até porque eu acho que... Será que muda a convivência no trabalho, a convivência pessoal? Tipo, você acha que você, quando você é uma profissional, você tem um tipo de atitude, quando você está com outras pessoas que não faz parte do seu profissional, você muda? Eu acho que sim. No profissional eu fico mais contida, digamos assim. Eu acho que depois no pessoal eu tô mais tranquila, mais aberta. Mas você fica contida porque... eu acho que na questão de deixar minhas opiniões mais comigo. Eu acho que no profissional a gente até dá nossas opiniões, mas eu acho que acaba sendo um pouco mais contido. Acho que no geral, assim, quando a gente tá com os amigos, a gente acaba conversando mais, né? Bom, e para finalizar, você gostaria de contar uma história que te motiva? Eu vou falar da parte profissional, que acaba sendo, né, mas que também acabou interferindo na minha pessoal. Que quando eu saí da escola, eu tinha certeza que queria fazer biologia. E aí eu passei no vestibular, aí eu peguei, e como era estadual, então eu acabei indo pra longe. Aí lá eu percebi que eu não me encontrei. E aí eu me sentia mal, porque, nossa, meus pais me colocaram aqui, deram tudo pra mim. E o que eu vou fazer agora, né? Eu tava me sentindo um monstro naquela época. E aí eu tomei coragem pra falar com meus pais, e aí eles acabaram me buscando. E aí eu voltei e fiquei 1 ano em casa, parada. Não sabia, porque eu tava perdida, não sabia o que fazer. E a minha mãe sempre acabava falando do trabalho voluntário. E aí, como da época da escola eu era meio bitolada, não, só estudo. E aí eu não ia. Aí nesse momento eu falei assim, não, eu vou tentar ir. E aí eu fui, acabei conhecendo o meu marido, né? E aí minha vida mudou totalmente. Então eu acho que é muito importante a gente se escutar, não deixar, porque às vezes quando eu, por exemplo, aconteceu tudo isso, eu me achava um monstro, eu falava, nossa, meus pais me deram tudo, o que eu tô fazendo? Então eu acho que sempre tem um momento que dá pra gente recomeçar. Acho que é isso que eu quero dizer assim, porque naquele momento eu achei que minha vida tava acabando, que eu não ia saber mais o que fazer, e inclusive foi nesse momento que eu fiquei em casa,
que aí eu acabava cozinhando mais, né, e tudo mais. Eu falei, nossa, legal a comida, legal, nossa, legal isso. E eu tava lidando com as minhas emoções, né, aprendendo a lidar com as minhas emoções também. E aí foi no momento que eu falei, nossa, nutrição é legal. Então foi praticamente um divisor mesmo, foi onde eu decidi o que eu queria da minha vida e foi onde eu encontrei o amor da minha vida também. Então, e foi um momento que eu também gostei, porque eu me aproximei mais da minha família, eu consegui ficar mais próximo, porque eu sabia que lá eu não ia conseguir. Então, que era muito longe. Então, eu acho que a gente tem que se dar a chance de recomeçar, se for necessário. Acho que até porque a gente liga muito a ideia de você estava estudando muito, estudando, com um sucesso. Só que você estava infeliz. Sim. Por mais que você fosse conseguir trabalhar numa área legal e ganhar um dinheiro legal, internamente você estaria infeliz. Sim. E aí pra você ver como as coisas são, e aí depois que você ficou um ano parada, obviamente deve ter passado milhões de coisas na sua cabeça, né? Você pensava, minha vida não tá dando certo, as coisas estão dando errado, porque eu também já passei por isso, então a gente fica meio descrente, né? Ai, Deus, será que eu tô fazendo certo? O que eu tô fazendo de errado? Porque quando a gente tá numa vida muito agitada e depois a gente cai, aí você fala, nossa, que diferença, né? Então, totalmente. Eu acho que, enfim, Deus age certinho como tem que agir, porque querendo ou não, você ter parado de estudar e automaticamente ter feito outra coisa, te levou até o Gabriel, te mostrou um outro tipo de trabalho, uma outra visão, enfim, muito legal. É isso aí. E você gostaria de divulgar suas redes sociais? Sim, claro. Então, principalmente no Instagram e no Facebook, mas aí vocês conseguem achar nos dois. É @Nutrimar, aí eu vou soletrar o outro. É SCHALCH. Então é @NutriMarScout. E no Facebook também, é nutricionista Marina Scout. Então nos dois vocês conseguem seguir. Eu compartilho bastante coisa lá, dicas também, receitinhas. Então pode seguir. Marina, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por esse episódio, tá? Patrocinador, obrigado. Agradeço por esse episódio, foi muito legal, foi uma conversa muito bacana, teve muita informação interessante que eu estava em dúvida, né? E agora vocês também estão sendo agraciados com esse conteúdo. E eu acho que é isso, né, diretor? Pode ser? Pode ser.